possa abençoar você e a sua família. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta. Nós vamos iniciar com a leitura da palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Que Deus abençoe. Então vamos fazer a leitura. A leitura hoje vai estar lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim: instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A gente instrui a criança no caminho do Senhor, nós vamos colher frutos, certo? Vamos fazer a oração para a gente iniciar mais esse dia, na presença do Senhor. Sei que tem sido um dia corrido, é que o Senhor possa nos abençoar. Altíssimo Deus, soberano Pai, toda honra, toda glória nós damos a Ti. Esse dia, Senhor Jesus, que iniciamos, o Senhor esteve conosco. Esse dia que passou, o Senhor nos ajudou. Louvo a Ti por tudo. Agradeço a vida, Senhor, dessas pessoas que se puseram estar nessa reunião, aprendendo um pouquinho da Tua palavra, juntos, Senhor Jesus, compartilhando experiência que tem nos levado, Senhor Jesus, a uma excelência no ministério infantil. Papai, quero louvar o Senhor Jesus sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que vão ver esse vídeo, Senhor, em outro momento. Que o Senhor possa abençoar cada um. Nos dê sabedoria, Senhor Jesus, nesse reino, para que nós possamos, Senhor, instruir as nossas crianças no caminho que devem andar. Abençoa os pais dessa geração, que tem dado tanto trabalho, Senhor Jesus, tem nos preocupado, Senhor Jesus. Nós cremos no milagre do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Creio que o Senhor vai dar sabedoria aos pais, aos professores e nos ajudar, Senhor, a alcançar o coração. Eu já vejo o Senhor agindo nas vidas, Senhor Jesus, dessas pessoas. Vejo o Senhor agindo na vida das crianças. Eu vejo o Senhor agindo na vida desse ministério, papai, que tem se levantado para adorar o Senhor, esses professores que você tem se colocado em posição para educar as crianças, ensinar as crianças a anunciar a palavra. Obrigada, Senhor, por esse batalhão. Obrigada, Senhor Jesus, por essas pessoas. Obrigada, papai, por esse dia que o Senhor tem nos abençoado. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, vocês observaram lá que eu falei muito questão de atividades para ser feitas com as crianças. Porque eu me preocupei nesse módulo em falar um pouquinho sobre as práticas. Porque, olha só, nós somos muito pedagógicas, né? A gente acha que as crianças, tudo é pedagógico, é brincadeiras, é atividades, né? E aí, às vezes eu observo que tem tios e tias que levam muito para brincadeiras que não têm um contexto bíblico. E nós temos que lembrar, conforme na aula passada que nós conversamos, que nós não somos babás de crianças, mas nós estamos assumindo uma responsabilidade em pastorear as nossas crianças, em ensinar a palavra de Deus. Então, nós temos que ensinar a palavra de Deus através, a paz do Senhor, nós temos que ensinar a palavra do Senhor tendo recursos tirados da Bíblia. Então, quando a gente for na escola dominical, quando a gente estiver pregando, tem um momento pedagógico, tem um momento de participar, sim, mas nós devemos levar essa criança a brincar, a ter seu momento lúdico, mas tudo focado com atividades que venham proporcionar que ela venha ter uma vida experiência com a Bíblia. Essa semana eu tive uma experiência com um adolescente, nós estávamos fazendo um trabalho e nós fizemos uma batalha bíblica com eles. E um dos adolescentes falou assim, tia, eu não gosto de ler a Bíblia. Aí eu até comentei com a liderança e falei assim, olha, vocês vão ter que fazer um trabalho diferenciado, porque ele precisa amar a Bíblia, ele gosta muito de louvar. E ele precisa entender que a palavra do Senhor é quem é que vai dar a ele um alimento, a força que ele vai precisar para poder ter uma vida com Cristo. Então, ele está acostumado apenas a vir e louvar a Manhã Nova Convertida. Então, vamos ensinar ele, vamos tirar um momento só com ele. Ele não sabia manusear a Bíblia, não sabia encontrar, e ele ficava nervoso, porque ele queria participar também. Então, que essas crianças as pequenas, os adolescentes que estão chegando,
Nós precisamos tirar um momento e ensinar a eles a manusear a Bíblia. Então, nós temos hoje, eu separei esse módulo para a gente falar um pouquinho justamente sobre essa questão de usar as escrituras em formas pedagógicas para a gente poder ter esse contato com a criança, né? Aí, eu coloquei aqui, deixa eu ver se fica maior. Nós temos aqui, vamos compartilhando tela. Aí nós temos aqui, dá para ver bem, né? Vou olhar aqui para ver o meu retorno. Não apareceu. Então tá aí. Você sempre deve procurar obter a companhia do Espírito Santo, preparar, apresentar as histórias bíblicas. Então, como na aula passada nós falamos, nós precisamos focar no Espírito Santo, pedir ajuda dele, criatividade. Porque algumas crianças talvez não estejam familiarizadas com a escritura. Ao ler em grupo, cuide que as crianças precisam de ajuda, né? Precisamos ensinar elas, então, a procurar as referências bíblicas. Brincar é ensinar a criança a se relacionar com o mundo, mas isso depende muito do que nós ensinamos, do que nós vamos oferecer a elas. Nos dias que nós estamos vivendo, as crianças estão passando muito tempo na frente dos computadores, de jogos eletrônicos. E aí, vocês viram lá que eu trouxe algumas atividades. Tá vendo essa folha em branco aqui, ó? Nós temos que lembrar que a nossa criança é como se fosse uma folha em branco. E o que acontece? Essa folha em branco, ela vai, com o tempo, ser constituída a personalidade da nossa criança. Ela pode ser que, né, ela vai aprender a lidar com os conflitos, com as emoções. Então, tudo, ela é em branco, mas quando a gente começa a escrever a história, vai aparecendo os riscos, ela vai criando. Então, se a gente ensina o caminho, vai sendo mais fácil. Mas nesse percurso, ó, a folha, ela amassa. É como se fosse a criança que já passou por abuso, por violência, já usou droga. Olha só, a vida dela se transforma em uma folha amassada, rabiscada, né? E aí, depois que aconteceu isso aqui, para que ela volte, não tem mais jeito, né? Ela pode até trilhar no caminho do Senhor, olha aí os riscos, né? Os caminhos que foram ensinados, eles vão continuar. E assim as nossas crianças. Então, sim, se a gente ensinar desde pequeno elas trilhar o caminho do Senhor, para que elas não venham se desviar, para que elas não venham ficar longe do Senhor, tendo que passar por essa transformação sem auxílio. Por que então que nós vamos trabalhar a questão de jogos? Nós vamos falar um pouquinho dessas atividades que eu coloquei aqui, para que a gente possa ter o acompanhamento de um adulto junto com essa criança. Porque é muito fácil entregar na mão da criança um celular e dizer para ela assim, ó, toma aqui o celular, vai brincar, né? Sem ter ali uma pessoa para orientar, uma pessoa para estar com ela. E a criança, ela precisa viver a fase da infância. Hoje em dia as crianças estão pulando, os adultos acham que criança tem que ser como um adulto. E criança não é adulto, irmãos. Criança tem que cumprir a fase da infância, tem que viver a plena infância. Não adianta carregar um monte de responsabilidade sobre essa criança e ela não vai conseguir levar tudo isso sozinha. Não adianta dizer, você devia ter feito isso. Não, ela é uma criança. Nós temos o dever de acompanhar, de orientar, de estar ali. Aí então entrega o celular na mão da criança e fala, toma aí, ó, vai brincar e me deixa quieto. Não é assim. Vamos a atividades que possa, de forma lúdica, acompanhar, ensinar a Bíblia, ensinar, familiarizar essa criança com as escrituras e que ela possa ter um adulto ali orientando ela a como brincar, o que fazer. Porque sabe o que vai acontecer com as nossas crianças? Elas vão se tornar adultos em miniaturas. Elas vão se tornar adultos individualistas, isolados,
essa geração, a geração que tem sofrido muito com depressão, porque eles têm ficado isolados. Então, vamos levar para as nossas salas de aulas atividades que envolvam, porque nós temos lá muitas crianças, as meninas que entraram depois, eu estou acelerando hoje, porque eu vou precisar terminar a live mais cedo, tá? Então, eu vou acelerar o conteúdo para a gente poder dar conta. Então, essas crianças, elas precisam interagir. É por isso que eu trouxe essas atividades para a gente poder discutir, para a gente poder trabalhar em equipe, tá? Para que essas crianças, elas possam crescer e elas possam aí se tornar indivíduos independentes, indivíduos que venham a saber a tomar suas decisões, tá? Que elas possam participar de decisões, participar de atividades coletivas. Então, eu coloquei algumas sugestões aqui. Conte a história da escritura com suas próprias palavras. Quando a gente conta a história para a criança com as nossas próprias palavras, faz com que elas criem na mente a história. Isso vai fazer com que ela venha a imaginar e ela vai criando as cenas, ela vai criando, vai imaginando, ela vai pensando, ela vai criando o mundo dela, imaginativo. Então, é importante que a criança tenha essa parte, tenha essa criatividade, tenha esse momento que ela possa criar a própria história, como você for contando, tá? Então, conte a história bíblica com as suas próprias palavras. Não pega o livro lá e comece a ler. Não pega a revista da escola dominical e comece a ler como está ali. Não. Crie cenas. Não tem recurso pedagógico desses caras. Até um rolinho de papel higiênico vira uma linda história, tá? Então, vai ajudar muito nesse momento. Então, peça às crianças que leiam uma história ou a passagem escolhida diretamente da escritura. Exatamente. Eu sei que ali, nas nossas revistas, vem a historinha, vem tudo bem mastigadinho, né? E às vezes o professor esquece de ler a Bíblia em suas aulas com essas crianças. Então, por favor, vamos fazer as leituras bíblicas, crianças, mesmo que elas não sabem ler. Pega a Bíblia, vamos ler a Bíblia aqui, crianças. Leiam com elas. Ela não tinha, não sei ler, mas leia com a tia. Olha, no princípio, e ela vai repetindo: Deus criou, Deus criou. Repete com aquela criança, cria o hábito dela ler a Bíblia, de ler a passagem, mas diretamente na escritura, tá? Assim vai fazer com que a criança fale: olha, importante ler a Bíblia. Segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Depois eu vou mandar alguns recursos aí no grupo para vocês poderem trabalhar em sala de aula, tá? E aí vocês ensinam as crianças que no momento da leitura é importante que elas fiquem em silêncio, porque é um momento de reverência, e é preciso que elas respeitem esse momento, tá? Depois que as crianças tiverem terminado de ler, use o tempo para debater e ajudar a compreender aquela passagem. Então, depois que fez a leitura, a criança não vai conseguir compreender sozinha. Então, você vai lá, leia aquele versículo com ela, e aí você fala: olha só, esse versículo fala sobre isso assim, e faça com que a criança venha interpretar aquele versículo, né? Venha declarar aquilo ali na vida dela. É importante que a gente faça, conduza a leitura da Bíblia dessa forma, para que ela aprenda não somente fazer a leitura da Bíblia, ler de qualquer jeito, não. Ela tem que ler, ela tem que entender, ela tem que declarar aquilo ali para a vida dela. Então, faça com que as crianças representem a história das escrituras. Né? Elas amam fazer dramatizações. Coloca lá uma capinha. Esse dia eu coloquei a capa, falei que um era um rei, e eles amam esse tipo de encenação. Quanto mais detalhes tiver, mais eles vão gostar. Então, você pode levar alguns acessórios, né? Roupão, chalé, chale, tecidos que você tiver, até TNT. Eu levo para a sala e ele se diverte muito, né? E você vai falando como se ele fosse o verdadeiro personagem daquela história. O rei, ele se sente o rei, a rainha, ele se sente a rainha. Quando é José, veste a túnica neles, eles se comportam como se fosse o personagem de verdade.
Então, você precisa encenar, faz dramatizações. Eu sei que tem muitas salas mistas e às vezes fica difícil porque é muita criança, mas separa cada um. Ó, primeiro vai entrar você vai falar isso, e eles ficam em silêncio, prestando bem atenção para saber o horário que eles vão entrar. Tá? Então, é uma situação que eu trouxe para vocês também, para vocês poderem trabalhar. Desenhe gravuras ou ilustrações simples no quadro. Mostre gravuras, recorte, enquanto conta ou lê a história da escritura. Tem salinhas que tem quadros que os professores não usam. Quando você começa a contar uma história, que você vai lá no quadro, mesmo que você não saiba desenhar, que você coloca o rostinho do personagem, eles já ficam lá prestando atenção. O que a professora vai fazer? Eles vão rir do seu desenho, mas eles vão estar prestando atenção. Olha, a professora faz aquele desenho lá, assim, aquela menininha, vão rir. Ai, desenho da professora. Mas aquilo ali vai fazer com que eles venham gravar o que você está falando, né? Então, use o quadro, faz lá uns rabisquinhos, conte uma história, comece a falar, olha, uma vez o Joãozinho, desenho Joãozinho. Era uma vez Daniel na Cova do Leão, desenha Daniel na Cova dos Leões, faz um leãozinho lá. Bom, isso é um recurso muito importante. Façam uma leitura dramática, com várias crianças lendo um roteiro, que conte parte de um relato da escritura. Quando conveniente, façam que as crianças leiam diretamente na escritura. Então, vamos dramatizar, aí você vai convidar as crianças. De preferência, você já passa o roteiro para elas. É sempre bom fazer isso com o tempo, uma semana antes. Aí, ó, semana que vem nós vamos fazer a encenação da parte das 100 ovelhas. Aí você já separa, você vai falar isso, vai falar aquilo. Isso vai fazer com que a criança memorize, tá? Outra situação que vai envolver, convide o pai ou um membro do ramo ou uma criança para contar uma história. Deixa agendado, tá? De preferência. Eu faço isso, eu faço no culto com ele, já deixo agendadinho, tal dia a criança vai contar uma história. Aí o papai e a mamãe já ficam um mês preparando eles para contar aquela história. E isso é importante, tá? Porque a criança vai... isso vai fazendo parte da memória semântica dessa criança, vai fazer com que ele venha desenvolver uma infância aí comprometida. Se você é uma pessoa comprometida com o Ministério Infantil, você está entendendo o que eu quero te dizer. Porque hoje, o que acontece? As pessoas estão envolvidos no Ministério Infantil, estão envolvidos, não comprometidos. Qual é a diferença? Quem está envolvido, ele simplesmente vai lá cumprir a sua carga horária. Quem está envolvido, o nome dele está naquela lista, então ele vai lá aquele dia porque ele foi escalado. Quem é envolvido, ele apenas cumpre o que tem que fazer. Agora, quem é comprometido com o Ministério Infantil, ele sempre está querendo mais. Ele sempre vai em busca de novas informações, de novas técnicas, de novas atividades, de nova maneira de ensinar. Ele está sempre... Porque quem é comprometido trabalha o ano inteiro. Está sempre preocupado com o ensino infantil. Agora, quem é apenas envolvido só vai aparecer na época de festa, na época que tiver alguma atividade. Esses são os envolvidos. Então, existe diferença entre pessoas que estão comprometidas com o evangelho, com o ministério infantil, e quem está apenas envolvido. Eu sei que você que está aqui assistindo essa aula não é uma pessoa que está apenas envolvido, porque senão você ia chegar cansado do seu serviço para nós estarmos aqui. Mas eu sei que você é uma pessoa comprometida. Você tem deixado esse momento para você poder estar aqui com a gente. Louvo o nome do Senhor pela sua vida. E nós temos que estar preocupados com a criança em todas as fases do seu desenvolvimento. Que essa criança, ela tem que se desenvolver. Ela tem que se desenvolver fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, né? Essa criança, ela tem que fazer parte de uma organização social, ela tem que se adaptar socialmente. Então, se você utilizar recursos assim, pedagógicos, focados na Bíblia, isso vai fazer com que a criança ela venha viver essa infância no conhecimento da palavra do Senhor. Eu já disse para vocês, nós não somos babás apenas para cuidar, coloca ali e deixa, não. Nós somos quem veio cuidar desse ministério, somos nós que estamos a responsabilidade de ensinar essas crianças, de educar eles no caminho do Senhor. Então, você é um pastor de criança, você é uma pastora de criança, você é uma ministra de criança, você não é babá. Então,
tudo focado na palavra do Senhor. Então, nós temos aqui, ó, relacione no quadro negro, faça tira de papel com palavras e os nomes importantes citados na história. Ou, você também pode colocar dentro de uma caixa, né? E conforme você for tirando o nome daquela história, você vai... As crianças são muito curiosas. Então, eu gosto muito de ter na minha sala uma caixa. Você faz uma caixa bem pedagógica, bonita, né? E eu, até na sala de aula, eu utilizo para ensinar a ler, ensinar o alfabeto, né? Para fazer associações, para trabalhar rimas. Essa caixa te ajuda em tudo. Então, coloca uma caixa lá e você pode colocar o nome dos personagens, você vai tirando, você vai falando, né? Você vai contar uma história, coloca dentro de uma caixa, cria aquele cenário, aquela curiosidade. Tio, o que tem dentro dessa caixa? Eles querem saber. Isso vai fazer com que eles venham ampliar o vocabulário, vem ajudar eles a compreenderem melhor as escrituras. E isso faz com que eles gostem de ler a Bíblia em casa. Então, isso que nós temos que se focar. A gente fazer com que as crianças se apaixonem pela palavra do Senhor. Então, quando eu chego com a caixa, eles já ficam, o que tem dentro, tia? Olha, só vai saber quem ficar bem quietinho, prestando atenção e participar. Aí eu começo, vou tirando, né? Fica tudo muito lindo, tá? Antes da aula, escreva perguntas a respeito da história no quadro negro. Sempre que a criança descobrir uma resposta durante a história, pare o relato para debater a pergunta e resposta. Então, você para a sua pregação, para o seu ensinamento, faça a pergunta para a criança e aí deixa ela falar, tem hora que ela fala cada coisa assim, que você, meu Deus do céu, mas eles gostam de se envolver. Deixa eles. E aí você vai ajudando nesse relato. Olha bem olha no olhinho dele e fala, nossa, isso é importante mesmo, é verdade. É assim que acontece? É, tia. E ele sempre tem um relato para argumentar, então deixa a criança se envolver na história, tá? Isso vai fazer muito bem para isso. Conte a história e deixe que a criança reconte as partes que gostaram. Então, você vai falar a história, vai contar, ensinar, aí depois você vai, depois das perguntas, você deixa com que essa criança responda. E aí, criança, o que vocês mais gostaram na história? Aí eles começam a falar, tia, eu gostei disso. Tia, por quê? Você está retomando a história, está resumindo o que você contou. Significa, então, que se ela está te falando que ela gostou, porque ela conseguiu entender. O que você falou, conseguiu passar. Agora, tem tias que vai lá, conta, fala. Acabou o tempo. E a criança nem participou, nem deu tempo da criança refletir, resumir e falar o que ela aprendeu. E nós precisamos ter esse feedback com as crianças, que você fale e a criança responda, para você entender o processo que você está envolvendo as crianças na palavra do Senhor. Então, faça as crianças ouvirem uma gravação de versículo. Como que foi isso aqui? Irmãos, vocês vão... pode abaixar o YouTube, também tem. Mas você pode, você mesmo, gravar no celular passagens bíblicas, né? Aí você envia no grupo. A maioria das igrejas tem grupos. E aí você pode enviar, criança, estou enviando essa semana versículos que falam sobre o que nós estamos aprendendo na escola dominical, sobre Jesus, o melhor amigo. Então, Jesus, o amigo fiel. E você vai mandando versículo e falar que Jesus é amigo, Jesus cuida. Separa só aqueles versículos para que a criança escute. Às vezes a maioria das crianças não sabem ler, né? Mas elas precisam também ouvir durante a semana. Porque quando ela chegar na sua escola dominical ou no culto, elas já vão, essa semana nós ouvimos os versículos que falavam sobre amor, falava sobre perdão. Então, se vocês tiverem um tempinho, faça isso, vocês vão ver como é gratificante. Faça um jogo de associação. No jogo de associação, você vai cortar papel cartão, que é baratinho, né? Usa o papel EVA também dá. Corta o papel. Eu gosto mais do papel cartão, que é rapidão, cola ali. Aí eu coloco sempre assim, o nome do personagem, uma frase relacionada e coloco as crianças para fazer o jogo de associação, tá? Então vocês colocam lá, construiu uma arca, e do outro lado Noé. Aí ele acha assim, Noé! E ele fica todo animado para fazer. Daí vai embaralhar as cartas, tá? E vai ficar muito bom também. Então, vocês podem trabalhar e fazer essas combinações, você vai trocando,
conforme a sua aula. Aqui, por exemplo, ó, o jogo da memória com os personagens. Então, aqui tem um exemplo do Velho Testamento. Então, você coloca de um lado Adão, e o outro lado da carta, você coloca viveu no Jardim do Éden. Tem aí nesse arquivo que eu enviei para vocês, o desafio bíblico, tem lá, acho que tem, deixa eu ver se eu enviei. Se eu não enviei, vou enviar. Quem sou eu, né? Viveu no Jardim do Éden. Aí ele fala, Adão. Aí acha as cartinhas. Fundou a cidade de Sião, Enoque, né? Vocês podem criar outras adivinhações também, outras associações. Fica muito bom esse joguinho e eles gostam. E mesmo que você já tenha usado uma vez, eles sempre querem fazer. Muito bom. E também eu já uso, para mudar, eu coloco dentro da caixa. Tem hora que eu não quero só as cartinhas, eu coloco dentro dessa caixa, que eu tô falando muito dessa caixa hoje, porque ela vai ajudar muito vocês. Eu deveria ter trazido ela. Aí você pega essa caixa e vai tirando ali também a figura. Quem é esse? Aí eles, Abraão! E eles amam muito. Então, faça um jogo de perguntas. Coloca várias perguntas em uma jarra, na caixa. Faça com que os alunos tirem uma pergunta por vez. Vai lá, eles vão tirar a pergunta e eles mesmos vão responder. Ou eles fazem a pergunta que eles gostam de perguntar para a classe. Também fica muito bom. E aí faça desafios bíblicos para estimular a curiosidade das crianças. Então, todas as atividades que eu trouxe hoje são atividades que vocês vão trabalhar em sala, mas são atividades que você vai mandar também para os pais. Que os pais façam isso com as crianças em casa. Para quê? Para que eles possam sair um pouquinho do celular, para que eles venham aprender um pouquinho a manusear a Bíblia, ter um contato com a palavra do Senhor. Então, hoje a aula, ela foi... Eu separei algo mais prático, né? Para a gente poder também se aperfeiçoar aí, né, na criança que nós estamos querendo formar. Se a gente está trabalhando a questão, nós estamos trabalhando a questão pedagógica, e nós estamos focados nas escrituras, mas nós precisamos pensar nessa criança, não podemos deixar ela de qualquer solta, né? Principalmente aí nos dias que nós estamos vivendo a questão da tecnologia. Não sou contra a tecnologia, tem muita coisa boa, mas nós precisamos fazer com que essa criança ela saia um pouquinho da internet e ela venha brincar, né, irmãos? Venha desfrutar o momento com a família, que os pais, eu sei que estão cansados, mas eles precisam ter um tempo de excelência, nem que seja um dia na semana. Tem que tirar um dia para que essas crianças possam estar com o pai brincando, com a mãe, né? Porque isso vai trazer um prejuízo muito grande se não fizer isso. Crianças que não brincam se tornam adultos infelizes, se tornam adultos que não sabem nem se falar, se pronunciar, inadequado, ficam com medo, são tímidos. Então, nós precisamos trabalhar atividades assim que vai fazer com que a criança ela venha desenvolver seu papel. Então, hoje, nossa aula era sobre isso, tá? A gente focar nessa questão da infância. Uma criança que não vive uma infância, uma plena infância, ela vai se tornar, então, um adulto aí, um adulto triste, um adulto inadequado, tá? Essa era a questão da aula de hoje, que nós temos que cuidar da fase de desenvolvimento da criança. A criança não é um adulto em miniatura, é uma criança em desenvolvimento. É uma criança que nós estamos construindo. E lembrar sempre do papel que nós temos, que é fundamental na vida dessa criança. Se a gente ensinar o caminho do Senhor, eles vão seguir um caminho do Senhor. Mas se, de repente, alguma coisa acontecer, ela vai ficar com marcas profundas. E essas marcas não tem como tirar da mente das nossas crianças. A gente vai trabalhar com eles, mas as marcas vão ficar. Então, se a gente chegar primeiro, a gente consegue ensinar essas crianças. E depende de nós orientar os pais também. Pai, essa semana vamos fazer um trabalho diferente, vamos trabalhar um pouquinho mais de jogos. Vocês podem fazer assim, assim. Convido os pais para ajudar vocês, tá? Os nossos filhos, eles estão passando muito tempo sozinhos. Quando vocês moravam, onde vocês moravam, assim, quando vocês eram criança, a gente brincava na rua. É que eu não sou tão velha, mas eu brincava na rua, corria. Hoje eu tenho medo de deixar o meu filho ir na rua. Então, os nossos filhos ficam dentro de casa muito tempo sozinhos, nos aparelhos celulares. Eu coloquei limite, horas, não pode, das 2 às 5.
mas das 2 às 7, tá? É preciso ter esse controle, não deixar essas crianças brincando o tempo todo no celular. Tem muita coisa aí que nos prejudica, tá bom? Aí eu quero deixar aqui, ó, seja realista com a infância que seu filho vive hoje. Que tipo de adulto você espera que ele seja? Então, que tipo de adulto nós queremos que as nossas crianças sejam? A gente quer uma criança alegre, nós teremos um adulto alegre. Nós compartilhamos nossas ideias, nossas forças, nossas lutas. Eu sei que essa criança também vai ver tudo isso em nós, vai sentir a presença do Espírito Santo em nós, vai ver que nós temos compromisso com a obra do Senhor, ela vai se espelhar em nós. Mas nós precisamos fazer isso agora, tá? Sei que foi uma aula diferente das outras, mas eu tinha esse compromisso e eu não queria mudar a data da aula. Bom, meninas, hoje vai ser... Aí por isso que mudei o tempo, o jeito aí, que foi mais corrido, fiquei só eu falando, porque daí se eu abrisse mais pro discurso, nós não ia dar conta. Tá bom? Quero agradecer a vocês, louvar a Deus pela vida de vocês. Eu sei que vocês estão comprometidas com a palavra do Senhor, porque senão vocês não estariam aqui comigo. Que Deus possa recompensar. As meninas que ganharam no sorteio passado, me procurem no privado, nós precisam me mandar as fotos. Precisam me mandar as fotos para a gente fazer o banner, né? O calendário. Fiquei muito feliz que a Janaína, que recebeu a Bíblia, chegou, demorou, mas chegou. Essa semana eu vou enviar da tia que ganhou na aula passada. Hoje também já nem vai. Hoje não, nós não iremos fazer o sorteio, porque eu tenho que enviar da aula passada, onde que ela falou comigo, onde que ela enviou, e para não acumular, porque senão dá a impressão que, né, que eu não estou enviando, fica meio ruimzinho. Então, eu vou enviar, assim que eu enviar o dela, na próxima aula, eu faço novamente outro sorteio, porque é muito bom saber que as crianças vão ser abençoadas com o recurso aí, da Bahia, do Acre, de onde vocês estão. Meninas, eu quero agradecer a vocês. Obrigado por fazer parte dessa live nessa noite. Deus abençoe. Beijo. E aí, vamos ficar por aqui. Até a próxima. Fique com Deus. Beijo, criança de Jesus. Deus abençoe vocês. Beijo. Oi, mãe. Terminou? Terminou.